Olá pessoal, tudo bem? Hoje, o tema deste episódio de hoje será: qual o estilo de educar? Qual o estilo de educar? Será que existe um estilo? O que vocês acham? Outro dia nós falávamos em um vídeo como educar um filho, né? Hoje eu mudo a pergunta e acrescento um dado novo: qual o estilo de educar? Será que existe um estilo para nós, pais, educarmos os nossos filhos? Lembrando, gente, que todo esse conteúdo, e quando nós olhamos para estes contextos, nós olhamos para um objetivo. E esse objetivo, este quadradinho final, ele é a educação dentro de um processo de desenvolvimento humano. Nada para lá, nada mais para lá, nada menos para cá. Olhamos nessa direção. Temos sim, temos sentido sim, temos estilo sim, né? Educamos os nossos filhos através de um estilo, através de uma maneira que faz parte daquilo que nós somos. Daquilo que nós aprendemos, daquilo que fez parte da nossa história, do nosso contexto, da forma como nós também recebemos a nossa educação, né, enquanto filhos, né? Então, educar tem estilo sim. E hoje eu quero trazer para vocês 4 estilos, né, para a gente discutir um pouquinho no objetivo, não de dizer, olha, este tá certo, este tá errado, façam esse, não, mas no sentido de olharmos, né, como nós olhamos, por exemplo, para um cardápio, né, e num cardápio nós temos vários pratos. Escolher um prato não significa que os outros não sejam bons, né? Simplesmente significa uma escolha. E as escolhas que nós fazemos, quando nós escolhemos um restaurante, quando nós escolhemos um prato, quando nós escolhemos uma música, quando nós escolhemos um filme, nós fazemos isso embasados, né, naquilo que faz parte de nós, naquilo que há uma conexão entre o que nós pensamos, o que nós sentimos e o que nós agimos. E principalmente o que nós temos nas paredes da nossa família de origem. O que nós recebemos, né, de orientações, de instruções, de acompanhamento, enfim, dentro do processo também como filhos. Então, nesses quatro itens, né, nesses 4 estilos de educar, nós vamos então dizer que podemos olhar para este cardápio que nesta noite, neste início de noite, traz para nós 4 possibilidades de sermos. Quero começar com o primeiro cardápio, com o primeiro item deste estilo de educar, que é o estilo autoritário. De repente você já pode falar, e muita gente confunde autoritário, ser alguém autoritário, com alguém que tenha autoridade. São coisas que partem de uma raiz parecida, porém são coisas bem distintas. Autoridade é aquilo que eu tenho por si só, por aquilo que eu faço a partir de quem eu sou, usando os meus conhecimentos, os meus repertórios, aquilo que eu tenho enquanto ser humano, e faço isso valer, né? A autoridade é aquilo que eu uso, os insumos que eu tenho, e faço valer, mostro por A mais B
que aquela opção, que aquele posicionamento tenha uma eficiência, tenha uma eficácia. E aí nós vamos entender que muitas pessoas nos respeitam pela autoridade que somos, porque esta autoridade, ou temos, porque esta autoridade ela está ligada às características, aos valores, aos princípios que nós temos. Por exemplo, honestidade, lealdade, justiça, essas virtudes que olhamos, dizemos e praticamos vão endossando a nossa autoridade. Ok, mas isso não é um estilo de educar. Eu estou falando de autoritário, de uma mãe autoritária, de um pai autoritário, de uma família autoritária, que pode ser um estilo. Geralmente são mães muito exigentes e não reativas. Ou seja, elas exigem, ponto, e acabou. Não são reativas àquilo que o filho, na contrapartida, apresenta, porque elas são autoritárias. Eu mando, pronto e acabou. Por exemplo, quando o filho pergunta, quando a mãe diz, vai tomar banho agora, e o filho pergunta, mas por que eu tenho que tomar banho agora? E a mãe autoritária dirá, porque eu estou mandando, ponto final. Então, é um estilo, né, de educar. É um estilo em que, dentro da sua, daquilo que faz sentido, das suas conexões, ok. Ana, tá certo ou tá errado? São como as emoções, né? Existe emoção negativa? Existe emoção positiva? Não. Todas as emoções são úteis. E neste momento aqui, eu não estou para dizer isto é certo, isto é errado, faça isso ou faça aquilo, né? Eu estou trazendo, e a decisão, ela é sua. É você quem decide, enquanto mãe e enquanto pai. Então, o primeiro estilo, autoritário. O segundo estilo, rigorosos. Mães ou pais ou famílias que são muito rigorosos. Tem um detalhe que são diferentes das mães, por exemplo, autoritários. As mães autoritárias são muito exigentes e não são reativas. Não reagem a nenhum tipo de pedido ou de nada do filho. No caso das mães ou dos pais rigorosos, eles são muito exigentes, mas já não são tão reativos. Há um espaço para que haja algum tipo de negociação, porque este rigor dentro do processo de educação, ele está muito focado em resultados. Diferente, por exemplo, do autoritário, que está muito focado no poder, naquele que pode, que quem pode mais, quem tem um ditado, né, que fala quem pode mais chora menos. Ou seja, então lá no pai autoritário, ele não discute, ele não abre espaço, está baseado no poder. Na mãe rigorosa, no estilo rigorosa, ela vai exigir, por exemplo, que a filha ou que o filho seja o melhor da sala, tenham ótimas notas, tirem apenas notas boas, ou que seja um exemplo na alimentação, enfim. Mas já dão um espaço para o filho, por exemplo, dizer assim, olha, eu
não gostaria de ir estudar agora, de fazer a minha tarefa agora. Eu posso fazer esta tarefa um pouco mais tarde? Esta mãe ou este pai abre um espaço desde que ela ou ele sinta no filho que haverá uma possibilidade dele ou dela cumprir com a exigência que está sendo feita. Geralmente, os pais ou as mães rigorosas que adotam esse estilo de educar rigoroso exigem muito, mas dão total apoio. Estão ali, sempre por perto, né? Olhando, observando, dando suporte para o filho, para a filha, providenciando aquilo que os filhos precisam. Então, primeiro, estilo autoritário, baseado no poder, né? Eu mando e ponto. Segundo, rigoroso, é aquele que exige muito, mas dá suporte, dá apoio, está junto, acompanha. E o terceiro são os pais que adotam o estilo permissivo, que são totalmente reativos, ou seja, eu dou um comando para o meu filho, eu faço um pedido, mas qualquer coisa que o meu filho fale, que venha na contrapartida, eu acato. Eu não discuto, eu não entro, eu permito que ele realize aquilo que ele me propôs, por exemplo, né? Então ele não exige do filho um comportamento, vamos dizer, X ou Y. Ele dá uma abertura total. Então, se o autoritário ele está baseado no poder, se o rigoroso está baseado no apoio, o permissivo ele está baseado na liberdade total, independentemente da idade. Ou seja, quando nós falamos, e aqui talvez a gente possa fazer uma pausa, né? Abrir um parêntese. Quando nós educamos, estamos num processo de educação baseados num desenvolvimento humano, temos de prestar muita atenção e sempre estar atento às fases onde os nossos filhos estão. Porque cada fase exige tanto da mãe, da família, quanto da criança, um determinado comportamento, um determinado acompanhamento, uma determinada orientação. Por exemplo, para um pai ou para uma mãe permissiva, uma criança na primeira infância, ela tem necessidades totais. Essa primeira infância vai até por volta dos 6 anos. Então, dentro desta primeira infância, a grande característica desse desenvolvimento são os cuidados. Cuidado com a alimentação, cuidado com a higiene, cuidado com o sono, cuidado com o brincar, cuidado com as brincadeiras, cuidado com a motricidade, com a comunicação. Existe uma característica muito própria desta fase. Vamos imaginar então que um pai permissivo nesta faixa etária da primeira infância, onde o cuidar é uma característica muito importante por parte da mãe ou da família, esse pai permissivo, ele vai deixar que o filho se resolva, que o filho vai lá tomar banho a hora que ele deseja, que ele vai lá comer aquilo que ele quer a hora que ele tem vontade. Ou seja, é um pai que dá um excesso de liberdade ou
uma liberdade que ainda não há possibilidade de ser gerenciada, administrada pelo filho, né? É como se, por exemplo, o meu neto Bento, que tem 2 meses, ainda, né, tem toda a parte motora dele sendo amadurecida, não está pronta. É como se eu pegasse o Bento com 2 meses e colocasse ele aqui e tentasse fazê-lo andar. O que será que aconteceria, né? Ou seja, vamos imaginar, quando eu ofereço para uma criança aquilo que ela ainda não está pronta para me dar ou para administrar, pode ser que haja aí algum prejuízo, né? Então vamos de novo, chovendo no molhado. Primeiro estilo, autoritário, baseado no poder. Segundo estilo, segundo estilo, rigoroso, baseado no apoio. Terceiro estilo, permissivo, baseado na liberdade. E aí, qual desses estilos, você já se identificou com algum desses estilos? Faz sentido para você isso que eu estou falando? Você já parou para pensar? Já tinha escutado sobre isso? Faz algum tipo de sentido para você esses estilos? Você se identifica com algum desses estilos? E aí, me conte. Vamos para o 4º estilo, né? Dentro deste processo de educação voltado para o desenvolvimento humano. O 4º estilo é o estilo distante. Ou seja, o estilo distante é o estilo nem reativo, nem exigente, nem. Porque ele está aqui e o filho está aqui. Ou seja, aquilo que ele faz ou que ela faz, aquilo que a mãe faz enquanto condutora deste processo, aquilo que a mãe está fazendo, não há conexão alguma com aquilo que o filho está fazendo. Não significa que não haja por parte da mãe uma boa intenção, uma reta intenção, um bom conteúdo. Não significa isso. Lá no autoritário, ele é caracterizado pelo poder. No permissivo, no rigoroso, pelo apoio. No permissivo, pela liberdade. Pela liberdade. E no distante, pela falta de conexão. E muitas vezes essa falta de conexão não tem intenção e não é consciente. Existe uma relação, existe um relacionamento, existem trocas inclusive, porém dentro de tudo isso há uma falta de reação, tanto por parte da mãe, do pai ou dos dois, quanto da criança. Ou seja, cada um faz a sua maneira, ao seu jeito, da forma como cada um acha que precisa fazer. Ou seja, este estilo de educar, que seria o estilo mais distante, não quero dizer que seja um estilo de abandono. Não é isso, porque aí não seria nem estilo, né? Seria de fato uma ação, abandonou o filho. Mas é de fato aquela mãe que está tão centrada e tão preocupada com tantos afazeres e com tantas coisas que acaba deixando passar o principal.
E agora eu pergunto para você, qual é o principal? Qual é? O que é o principal? Dentro do processo de educação dos nossos filhos, olhando lá para o desenvolvimento humano, o que é principal? Escreva para mim aqui nos comentários. O que faz sentido? O que é de fato o sentido? O que precisa fazer valer? E aí, só pensando nisso e tendo certeza disso, é que você poderá olhar, bom, peraí, se eu estou aqui no autoritário, puxa vida, os meus resultados não estão como eu preciso. Será que eu preciso dosar um pouco mais? Será que eu preciso ser, talvez, ao invés de autoritário, rigoroso? Ou então, nem autoritário, nem rigoroso, nem permissivo e nem distante? E a partir daí eu posso criar um estilo meu? Ok, quem disse que não? Né? É claro que sim. Eu trouxe aqui para você 4 estilos que são comuns acontecerem, né? Porém, nós, em todo o processo, durante todo o processo, eu vou avaliando, eu vou mensurando, eu vou medindo os resultados que eu tenho, os feedbacks que eu tenho, por aquilo que o meu filho vai se tornando, vai sendo, vai fazendo, e a partir daí eu vou trabalhando isso. Se para você é importante que o seu filho, se é importante exercer este poder, ok. Se para você é importante que seu filho seja o número 1 de tudo na vida, mas você apoia, você tá ali junto, trazendo, buscando, correndo atrás, enfim, você está sendo um apoiador, ok. Se para você, seja lá a idade que ele tenha, seja lá como ele age, seja lá, você, tá tudo certo. Não há acusações no sentido de resultados. Ok, tá tudo certo, né? Ou seja, mães, prestem atenção, dentro deste processo, dentro desta régua chamada educação, e esta régua, ela está na tua mão, ela está na minha mão. Dentro desta régua, somos nós que fazemos a medição. Somos nós que avaliamos para onde é que nós estamos indo. E se tem uma coisa que faz muito sentido na minha vida e eu tenho acompanhado, tenho visto muitas coisas, estudado inclusive, e visto muito bons resultados em pais, né, que trazem esta conexão, trazem esta reação, trazem esta cobrança, essa orientação e faz de tudo isso um formato especial, um formato único dentro daquilo que é adequado para a sua realidade, mas sem perder a essência, sem perder o objetivo, sem perder aquilo que faz para você sentido total. Nós não podemos, muitas vezes, o que nos coloca, o que nos leva, né, o que nos coloca em maus lençóis dentro de qualquer processo, é justamente isso, é nós não termos com clareza, primeiro, o que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos, o que de fato não dá para viver sem, o que faz parte da nossa essência enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos. Sabe, o que eu quero que você entenda, e talvez
seja até uma pretensão, quem sabe, da minha parte dizer isso, né? Eu quero que você entenda, mas no fundo eu quero mesmo, porque eu acredito que nós, famílias, mães, nós conseguiremos trazer para o processo de educação dos nossos filhos algo de fato consistente quando nós deixarmos que a nossa intuição materna, que esse coração que pulsa, que bate no compasso de uma frequência cardíaca materna, somente quando isso, e sem se perder, sem interferência, sem ruídos, quando isso acontecer, eu não tenho dúvida que eu e você e todas as mães saberão com segurança, com precisão, com responsabilidade, sermos leais àquilo que nós temos de ser. Nós não viveremos achando, buscando, ora aqui, ora lá, ora lá, ora lá. Não, porque nós temos um fio condutor que nos guia. Ouça o seu coração. Ouça o coração que bate e pulsa aí dentro de você. Quantas e quantas vezes na minha vida, nos meus momentos, né, com as minhas filhas, em momentos de decisões, em momentos, muitas vezes, de decisões, até não de decisões drásticas, não, de decisões simples. Quantas vezes eu errei, e errei feio, quando eu permiti que aquela decisão fosse compartilhada com quem não tinha permissão para estar ali, fazendo parte daquela decisão. Quantas vezes eu errei e quantas vezes eu acertei. Eu paguei um preço caro por eu bater o martelo e dizer: não, eu farei dessa forma, porque a permissão está aqui, e a vontade, a intuição, o sentimento está aqui. E paguei caro, muitas vezes por isso, né? E é isso, né? O que muitas, diante, né, de tudo aquilo que eu assisto, que eu vejo, que eu acompanho, que eu atendo, as mães ficam antenadíssimas, atualizadíssimas em muitos conteúdos legais, importantíssimos. Não, diria para você que com certeza faz toda a diferença, mas se você desconectar tudo isso do coração que pulsa aí dentro, de mãe, desta maternidade legítima que é tua, né? Naquela maternidade legítima que é minha, né? Ninguém no mundo tem permissão para fazer isso. Ninguém. Eu falo muito isso nos meus vídeos, continuarei falando, acredito nisso de uma forma assim, uau, né? Para tudo nós precisamos de uma permissão. E ser mãe, exercer este papel, exercer esta maternidade, a permissão para exercer esta maternidade, ela está aí, na tua mão, nas tuas ações, no teu dia a dia, na condução daquilo que você faz e também naquilo que você não faz, né? Nós não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Então, se eu permito que o outro chegue até aqui, enfie o dedo onde ele não tem permissão, uau, né? Depois eu posso reclamar do outro. Então, acredito que tudo isso faz parte de um processo que é lindo, né? Então, e aí, fez sentido para você? Se fez, chuva de coraçãozinho,
chuva de tamo junto, chuva de estrelinha, de tudo mais que nós tivermos os recursos tecnológicos aí para fazer com que isso seja dito, esteja não nas entrelinhas, mas sim nas linhas, de uma forma muito, muito, muito significativa, né? Fico muito feliz que você tenha gostado, que tenha feito sentido, e estou aqui, né? Nós estamos juntos, né? No nosso 6º episódio, e temos muito a aprender. Eu aprendo também com vocês, porque esse aqui é o primeiro que escuta, né? Quando eu tô aqui preparando, estudando, eu estou aqui também aprendendo, e quando eu estou aqui falando da mesma forma, então você e eu, ou seja, nós temos muito a aprender, temos muito a fazer, a construir, a trilhar, a chegar lá onde nós desejamos chegar. O lugar que eu busco chegar é o lugar onde esse desenvolvimento humano traga, por excelência, uma possibilidade de ampliação para que eu faça escolhas e tenha oportunidades de fazer aquilo que eu desejar. Eu espero isso como desenvolvimento humano para as minhas filhas, para os meus netos, para as crianças que estão, para os adolescentes, para aqueles que estão na minha vida, né? Por aqueles que passam pela minha vida. Então, quando eu paro e olho, o que é desenvolvimento humano? Ana, mas por que se fala tanto do desenvolvimento humano? Do desenvolvimento humano dentro do processo de educação, porque desenvolvimento humano, para mim, é exatamente isso, essa capacidade que eu, mãe, vou descobrindo, construindo e ampliando para que o outro, o meu filho ou a minha filha, tenha em potencial um poder de escolha e de oportunidades para fazer valer a vida como tem de ser, para ela poder fazer escolhas lá na frente, ou esse lá na frente é lá na frente, ou às vezes é aqui, daqui a pouco, mas que sejam feitas escolhas conscientes, responsáveis, honestas, leais. É isso. O conteúdo de hoje é esse. Espero que isso seja para vocês fonte de inspiração, assim como vocês estão sendo para mim fonte de inspiração. Está sendo prazeroso, está sendo gratificante estar aqui todos os dias nesta caminhada, neste desafio. Gratidão, muito obrigada pela presença de cada uma e de cada um de vocês, tá bom? E daqui a pouco, gente, a frase que vai lá pro feed é o seguinte, pensa nisso: não seja uma mãe legal, seja uma mãe leal. Entenderam? Seja uma mãe leal. Muitas vezes, dá para ser legal, mas esse legal vai te levar para onde? Antes de ser uma mãe legal, seja uma mãe leal, tá bom? Beijo no coração. Amanhã, domingão, uau, teremos live, sim senhor, às 18h18. Espero por você. Traga a família inteira, já que domingo é dia da família, não é? Traga a família inteira e vem aqui para o nosso encontro de cada dia. Beijo no coração.